Para esse livro, O Homem é um Projeto Fracassado. Eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e já já eu te conto essa história. Olá, leitores e leitoras, eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira. Esse é o meu canal aqui no YouTube e já aproveito para te convidar a curtir e se inscrever aqui no canal. Então, deixa o seu joinha e também se inscreva no canal que semanalmente vamos estar trazendo conteúdo, discussões e reflexões literárias sobre os mais diferentes livros aqui no YouTube. E no vídeo de hoje, eu convido vocês a conhecer, se já não conhecem, um livro que desacredita no sucesso da jornada humana nesse planeta. Um livro que vai tratar sobre o fracasso nosso enquanto sociedade. Estou falando de um grande clássico do suspense e do horror, um livro aí que influenciou muitos outros autores. A Stephen King, inclusive, é um dos que diz que essa é uma das leituras indispensáveis que nós temos que fazer ao longo da vida, e aí eu estou falando de O Senhor das Moscas, do William Golding, né? E essa obra, de fato, ela é um marco importante, ela é uma obra escrita aí no pós-guerra, né? Ela foi publicada pela primeira vez em 1954, ainda muito com o calor da Segunda Guerra Mundial, dos horrores humanos que nós vivenciamos, e o livro vai expressar um pouco esse desencanto e essa impossibilidade da civilidade humana. Isso porque nessa obra ela é ambientada numa ilha em que um avião perdido durante a guerra, apenas com crianças tripulantes, acaba caindo. E a partir do que esse avião cai nessa ilha, como essas crianças vão se organizar essa nova sociedade, é que o autor passa a tratar o seu pessimismo da sociedade. Bom, e por que podemos falar então de desesperança, desencantamento dentro dessa obra? Porque justamente por isso, ao termos crianças perdidas dentro de uma ilha, um grupo, e aí tem um detalhe interessante, são apenas meninos perdidos nessa ilha, o que também a questão de gênero talvez seja interessante, essa violência de gênero, essa selvageria do gênero masculino talvez seja uma das discussões do William Golding nesta narrativa, mas enfim, ele tira aquela esperança na ingenuidade e na inocência das crianças, ao passo que ao caírem na ilha, as rivalidades, as tensões entre os grupos que vão se formando, né, vão construindo uma gradual elevação do suspense e do horror. E é até por isso que a obra muitas vezes é classificada também como um livro de terror. Porque você imagina, a gente poderia pressupor que ao caírem nessa ilha, esses meninos, essas crianças, conseguiriam construir um novo mundo, uma nova ideia de sociedade, algo mais dialogado, algo mais democrático, que inclusive é tentado, porque a gente pode falar de crianças numa ilha, horror, terror, mas a obra do William Gibson vai fazer um tratado sobre política, sobre o olhar sociológico da política, e aí vai ficar muito marcada por essa selvageria, pela violência humana e pelas disputas do poder, porque é o que vai ocorrer com essas crianças lá dentro dessa ilha, aquela velha discussão de quem provê, a necessidade de um provedor, de um líder que te alimente, e essa vai ser uma discussão muito séria dentro da narrativa, né? Quem alimenta o grupo detém o poder, e isso vai suplantar a questão democrática idealizada no início, com a questão da concha, deportar concha, portar palavra e tudo mais. Isso com o avançar das caçadas, o avançar da falta de alimento, e a partir dessa conquista desse alimento, quem conquista e fornece para a tribo acaba então detendo esse poder e detendo esse poder de violência e também esse poder, e aí a gente pensar as alusões ao poder, que é o quanto temos de controle da vida de uma outra pessoa, né? Também vai estar presente nessa narrativa, porque quem fornece o alimento, quem fornece a comida, acaba detendo o direito à vida e morte dos seus integrantes desse grupo. E aí, nessa jornada de distinção que vai se criar entre o Ralph e entre o Jack, justamente nessa ideia, entre uma ideia esperançosa de diálogo e de conversa e de ingenuidade, com uma ideia de brutalidade, violência, e aí um naturalismo muito forte da brutalidade, de vencer o mais forte, dessa selvageria do mais forte sobreviver, relegando de novo a humanidade à nossa animalidade, ao nosso lado animalesco.
E isso ocorre, então, que essa vivência dessas crianças na ilha, longe de ser daí um novo paraíso, e vejam, um avião que cai em tumulto com um plano de fundo de guerras, né? Tanto que há o paraquedista morto que cai na ilha e acaba se tornando um símbolo nesse sentido, né? Há esse horizonte externo da ilha com esse fundo de guerra, e aí era de se pressupor, de se imaginar a construção de uma nova ideia, de uma nova sociedade, que essas crianças conseguissem ter novas formas de lidar um com o outro, né, de entendimento um ao outro, e aí a gente vai vendo justamente o contrário, ao passo que as rivalidades vão surgindo, ao passo que as brigas vão surgindo, os ritos também vão surgindo, né, com a questão da própria caçada ao javali, vai sendo algo ritualístico. O William Golding vai também, de certa forma, nos entregando uma metáfora da história humana, né? A gente pode pensar assim, é uma metáfora da nossa selvageria, uma metáfora da nossa violência, de uma metáfora das nossas relações de poder e que a gente sucumbe, de fato, ao processo civilizatório, que é o que ocorre no livro, a tensão gradual, a ação constante, a aventura, e aí não é um livro de um romance, de uma jornada de aventura, antes, pelo contrário, ainda que tenha a Aventura é uma obra que vai ter um olhar sociológico acerca da condição humana enquanto sociedades, enquanto grupos que vão se organizando. E aí é que mora o distopismo, a negatividade e a relação de que a obra vê talvez o homem enquanto um projeto fracassado. Se entre as crianças, se entre esse grupo que poderia nos entregar algo novo, algo diferenciado na conduta, na estruturação de sua nova sociedade, nós vamos ver no avanço gradual da narrativa justamente os mesmos problemas, os mesmos defeitos e os mesmos modus operandi de vivência em relação ao poder, alimentação e tudo mais. Justamente por isso ela é uma obra que se faz necessária para a nossa leitura e uma obra que mostra que nós ainda estamos muito longe desse processo civilizatório que se espera, de uma sociedade empática, de uma sociedade que converse, de uma sociedade democrática, porque William Golding, em 1954, vai nos mostrar essa tendência, essa procura pelo autoritarismo, pelo totalitarismo, inclusive, que essa abdicação da nossa própria liberdade em prol daquele que nos alimenta, ou mesmo a imposição da política de terror que acaba acontecendo aqui e que, no caso do livro, vai descambar em uma série de tragédias, e como envolve crianças, como envolve a infância, se torna ainda muito mais impactante. E essas são algumas das razões que fazem do livro esta negatividade, e num bom sentido, uma negatividade que nos faz pensar, uma negatividade que nos leva à reflexão e que faz dessa obra aí uma leitura necessária por um bom par de tempo, enquanto nós não nos, enquanto a gente não de fato estiver civilizados, empáticos e democráticos, eu acho que O Senhor das Moscas é uma leitura mais do que relevante. E aí, conhecem esse livro? Já viram ele? Já leram? O que vocês acharam? Deixem aí nos comentários, dentro da possibilidade eu vou estar respondendo os comentários também. Diz se você achou interessante, se tem vontade de ler ou não o livro, e quem já leu também aí, deixe seu comentário para dizer o que você achou dessa leitura e se a gente aqui está certo com essa nossa visão de pensar que O Senhor das Moscas nos apresenta uma visão extremamente pessimista sobre o gênero humano. Até a próxima, até mais.